Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal de Notícias em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Vilodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista do Z1 Portal. E hoje o papo é com eles, Jefferson e Gabriela Ocana, da Finanter. Isso. É isso aí? É isso aí, cara. Sejam bem-vindos. Boa tarde, né? Eu sou o Jefferson, eu sou cofundador da Finanter, né? Essa aqui é a Gabizinha. Gabriela, tudo bem? Também da Finanter, né? A gente é os cofundadores da Finanter, né? A gente é uma startup de gestão financeira digital. Então a gente busca ajudar a reinventar a rotina financeira, né? De empresas em nível Brasil hoje, com o projeto que a gente tem, né? Legal, a nível Brasil. Isso, em Bacana. nível Brasil. E vocês estão no mercado há 2 anos, 3 anos? A gente começou esse projeto, assim, bem precisamente em 12 de setembro, né, de 2019. Então foi aí um pouco antes de pandemia, né, até, né, porque a pandemia começou acho que em fevereiro, março, né, aqui no Brasil, né. Então a gente começou esse projeto lá para 2019, final de 2019. E mesmo pegando esse efeito de pandemia, de muita recessão técnica, né, de muitos transtornos que diversos empreendedores tiveram, a gente teve um contrafluxo muito interessante, né? Então a gente acabou tendo um crescimento bacana no decorrer dos meses, né? Às vezes a gente teve muitas empresas que fecharam, né? Que fecharam as portas, tiveram aí layoff em várias empresas grandes aí, né? Então a gente teve um movimento muito contrário, contrafluxo, né? Então a gente viveu uma maré boa, né? Desde quando a gente começou, a gente sempre teve uma maré muito boa, porque o produto ele tem uma ideia muito eu diria de realmente reinventar a relação de empreendedores, né? Uma revolução realmente no que se diz na parte de gerenciar a gestão financeira deles, né? Então a gente foi muito felizado aí de conseguir criar um projeto, né? Que lá atrás a gente queria vender esse projeto, né? Se puder contar um pouco da história, né? Ele teve esse projeto que a gente pivotou ele para uma empresa de contabilidade. A empresa de contabilidade ela não quis o projeto. Então, eu e a Gabriela, a gente olhou um produto e disse, não, o projeto tem um grande potencial de mercado, né? Então, a gente começou a validar o MVP dele, né? Então, é o produto de gestão financeira digital, né? Que é uma alcunha que a gente mesmo desenvolveu, né? E desde então, a gente tem crescimentos constantes aí, né? Mês a mês, a gente acaba crescendo bastante, né? Legal, que bacana, porque o interessante é isso, né? O tema de hoje, até para vocês saberem, é justamente os negócios que saem do modelo tradicional para um modelo de startup, que foi mais ou menos o que vocês fizeram aí, né? Exatamente. Então conta um pouco mais. Vocês criaram um modelo para vender para uma empresa padrão, tradicional, e acabaram então transformando ele numa startup, é isso? Isso, é que assim, Ricardo, quando a gente começou, assim, antes mesmo de começar a Finanter do Day One, né? A gente ficou aí há uns 4, 5 meses desenvolvendo a ideia, né, de como que a gente realmente desenhava esse projeto, né? Então a gente mirou algumas coisas. Então, por exemplo, a gente optou por fazer esse produto para micro e pequenas empresas. Então, assim, a gente mira o nosso público hoje MPEs hoje, né? Então a gente atende desde área de alimentação, por exemplo, até empresas de prestador de serviço, até próprias contabilidades que estão com a gente, né? Então a gente atende diversos nichos, né? A gente ainda não é nichado, a gente não optou ainda por um caminho muito nichado a quem exatamente a gente atende. Porque a gente entende que a gente está num momento muito de experimentação realmente de quais tipos de empresas aceitam mais, quais tipos de empresas aceitam menos. Mas de uma forma geral a gente percebe que as empresas elas precisam muito de gestão financeira na vida delas. Né? Porque isso também foi um parâmetro que a gente analisou lá atrás e a gente viu que, por exemplo, até algumas dados do Sebrae, algumas outras empresas, institutos, né? Passam que muitas empresas fecham por falta de má gestão, né? E um dos efeitos da má gestão é justamente na financeira. Porque o que acontece, Ricardo? Algumas empresas, alguns empreendedores, eles não têm noção do que é o lucro e o que é o prejuízo no negócio. Então, vai recebendo ali os boletos, ali, ó, as compensações ali, e só vai pagando conta, né? Então, não sabe, por exemplo, a margem de contribuição, não sabe, de repente, um EBIT, não tem um parâmetro de margens muito técnicos, né? Então, são coisas que acabam ruindo o negócio, principalmente quando a gente enfrenta crises, né? Então, o Brasil é um país que já teve muitas crises, né? No decorrer dos anos, né? Independente dos governos que estão aí, sempre tem governos melhores, piores, né? Então, assim, a gente sempre acaba tendo efeitos das escolhas do governo, né? Então, as empresas, elas têm que estar alinhadas a um produto que esteja, que possa assessorar elas de uma forma mais
assertiva, que é justamente o que a gente pensou lá atrás. Como que a gente pode criar um produto que atenda a dor de um cliente que não tem uma gestão financeira boa, às vezes não tem o know-how da área financeira, às vezes uma área mais comercial, ele é um cara ali mais focado para vender a empresa, não para ficar ali no back-office, no financeiro. Então a gente criou um produto que pudesse deixar ele livre ali, o caminho, né, uma avenida aberta ali para ele conseguir pivotar o negócio dele para vender, focar em realmente crescer mesmo e deixar ali o financeiro com a gente. Então foi nessa direção que a gente desenvolveu a ideia da Finanter. Legal, bacana. E aí esse modelo, Gabriela, falar com você aqui um pouco. Esse modelo transformado na startup, né? Vocês saem do tradicional e vão para um modelo de startup. O que muda na tua visão ou para a gente, assim, qual é a diferença da empresa de vocês para o modelo tradicional? Para o modelo tradicional, a gente atende todo o Brasil. A gente tem ferramentas que a gente utiliza, que na forma tradicional hoje não é tão utilizada. Às vezes os empreendedores não sabem nem utilizar, né? Uma conciliadora de cartões, até mesmo um sistema, né? Um software de gestão financeira. Ou às vezes não tem nem o tempo, né? Para se dedicar e para operacionalizar isso, né? Então, algumas ferramentas que a gente utiliza hoje transformam, né, a nossa empresa em uma gestão financeira digital, onde a gente pode atender empresas aqui em Indaiatuba, como empresas de Santa Catarina, né, até de outros lugares do Brasil. Uhum. E o legal, eu estava pensando sobre esse modelo, e aí eu ia perguntar como funciona a área comercial de vocês. Hoje, todos os contatos de vocês para poderem atuar a nível nacional é por videochamada. Como que vocês se relacionam? Como que vocês vendem a ideia de vocês hoje? Então, hoje assim, sempre vai muito no canal que o cliente prefere, né? Então, assim, a gente é uma empresa que a gente se modela muito na experiência do cliente. Então, por exemplo, a nossa jornada do cliente era desenhada para canais digitais, justamente porque a gente entende que o cliente já vai ter uma aceitação justamente pelo canal ser digital, então ele já vai ter uma vivência ali, não vai ter uma rejeição do canal. Então, normalmente, a jornada do nosso cliente poxa, eu preciso de uma gestão financeira, eu preciso de alguém que me ajude. Então, esse é o estalar de dedos que ele dá ali para saber que ele realmente precisa de alguém que ajude ele. Então, ele normalmente até confunde consultoria com o que a gente faz, porque o nosso produto, ele, relativamente no mercado, ele é muito novo, né? Então, assim, ele vai no nosso site, então ele vê lá as informações que a gente tem, os clientes que a gente atende, os nichos que a gente atende ali de clientes, depoimentos, que a gente gosta muito de deixar essa transparência, nível de transparência e pessoalidade no nosso... Não no nosso site, né, mas como um todo no negócio, como um código de cultura, realmente, né? Porque a gente entende que, quando a gente começou lá atrás, né, no dia 12 de setembro, a gente entende que, né, pessoalidade, transparência e eficiência é o nosso tripé hoje de futuro para a Finanter, né? Desde quando a gente começou até os dias de hoje, né? Então, a gente entende que essa tríade é essencial para que o cliente entenda onde ele está indo, porque assim, né, Ricardo, ele confia o dinheiro dele na gente, de certa forma, né? O contas a pagar dele, a conciliação das contas ali do banco ou de cartão, então ele confia todo esse processo com a gente, né? Então, ele já tem uma certa expertise, pelo menos no digital. Então, ele vai no nosso site, ele vê tudo que a gente faz ali, ele entende mais ou menos o que é, e aí numa chamada ele tira dúvida com a gente. Então, normalmente é numa chamada, às vezes assim... Ele quer algo tão urgente que ele liga lá. Então, às vezes, o pessoal do nosso time ali, né? O Felipe, de repente o Pedro, eles atendem ali o cliente. Normalmente, eles repassam ali para mim depois. Eu pego os dados de contato dele, repasso, eu converso com ele. E a gente sempre anima a chamada para ele entender realmente o que a gente faz, né? E realmente a gente pode atender ele, né? Porque alguns empreendedores também confundiram muito a Finanter no começo com uma empresa que entrega capital de giro. Faz empréstimo, a gente não é uma empresa que oferece esse tipo de coisa, né? Então, a gente oferece, na verdade, um back-office financeiro, né? Uma terceirização financeira realmente do processo que ele tem hoje, e a gente modela isso conforme o negócio dele. Então, a gente tem clientes que, por exemplo, o maior gap dele é gestão de pagamentos, então ele paga com atraso, aí tem juros, tem alguns sanções ali para ele, alguns é mais para conciliação de contas, não sabe o que entra realmente, o que sai. Então, cada cliente tem uma dor diferente, assim, tem sinergia do mesmo tipo de dor, que é da parte financeira, mas cada um tem um estilo diferente com relação a isso, para procurar a gente através do nosso site. Legal que você falou uma coisa interessante, né?
as empresas, quando você pega micro e pequenos empresários, de fato, a grande ideia é vender. Né? A ideia do empresário é colocar o produto para fora, dinheiro para dentro, mas ele não necessariamente está focado numa gestão financeira. Não. E aí a gente até conversou, né? Poxa, ele está lá vendendo, conseguindo colocar dinheiro para dentro, produto para fora, mas não entende por que a gestão financeira dele ainda não acompanha esse desenvolvimento. Exatamente. Então vocês atuam diretamente nisso, porque às vezes ele tem um financeiro ou tem uma contabilidade só, e aí você vem para dar esse up, essa organizada, e isso ajuda eles a crescerem, isso ajuda eles a terem uma organização a ponto de terem dados para poder escalar o negócio deles e crescer junto com o setor comercial? Não, esse é um dos principais indicadores, um dos maiores motivos por que eles procuram a gente, né? Porque a gente tem alguns casos que, por exemplo, a gente tem alguns cases até de varejo de alimentação que eles não sabiam, por exemplo, quanto que eles estavam com motoboy, por exemplo, né? Então, aí tem as taxas de iFood, então assim, quem trabalha com varejo de alimentação sabe que o mercado de varejo de alimentação é um pouco cruel com relação às margens, né? Então, quando eles procuram a gente, eles começam a perceber as dificuldades de não ter os números na frente para tomar decisão. Então, às vezes, a gente pega empresas que estão, às vezes, no vermelho, numa situação um pouco ruim, mas elas, com a organização financeira, entendendo quais são as margens, o que dá para fazer para, de repente, mitigar custo, cortar custo, e investir, de repente, em uma ou outra frente do negócio, eles começam a entender que, poxa, tendo a gestão baseada, né, em dados, né, sendo bem data-driven, eles conseguem realmente tomar decisões melhores para o negócio. Então, acho que um dos maiores gargalos hoje que os nossos clientes procuram a gente, justamente na parte de organizar o financeiro, realmente ter essa organização financeira. Porque às vezes eles até têm o dinheiro, têm o conta receber bom, mas, poxa, qual que é a margem do meu produto, né? Então, a gente tem empresas, por exemplo, que vende mentoria ou que vende cursos, que eles não sabem qual o curso que tem a melhor margem para ele. Porque se ele souber qual o curso que dá a melhor margem para ele vai conseguir investir melhor as forças dele naquele canal, naquele produto. Então a gente entende que quanto mais informações ele tiver, melhor serão as decisões deles. Tá bom, você abriu um novo parâmetro aqui. Se você consegue ter uma análise dessa, porque talvez um grande problema, Gabriela, que as pequenas empresas tenham é estoque. Então como que eu trabalho estoque? Eu fiz consultoria uma vez para uma empresa e eu lembro que eu fiz uma análise de estoque para a gente conseguir entender o que recomprar, o que não comprar, o que colocar para vender, para a gente desovar aí no português claro, né? E para conseguir mudar o nosso foco de estoque. Mas é um trabalho que é um pouco complexo quando você pensa em estoque. Como gerir o estoque? Essa organização financeira consegue trazer essa ideia para a empresa? Então, até consegue, né? Porque a gente faz toda a parte de organização financeira da empresa. O que a gente não consegue à distância, de forma online, é gerir o estoque. Porque o estoque já é complicado de gerir estando lá dentro, né? Mas, tipo, a gente dando entrada na nota fiscal, né? Com os produtos. E daí, na hora da venda, a gente ter a quantidade de saídas correta, saiu tantos, entrou tantos, no final vai ter o quê? Vai ter um valor, um balanço lá, que vai ter que ter alguém físico para contar esse estoque, né? Daí, né, dessa forma, sim, né? A gente dando a entrada na nota e dando a saída, porque a gente dá tanto a entrada na compra, né? Como a gente emite a nota fiscal de saída. Então, assim, nesse caso, tendo alguém lá para fazer essa contagem, tem como administrar e a gente mandando os relatórios, né? Mas o estoque mesmo, mais na parte física mesmo. Interessante uma coisa para vocês saberem. A Finanter faz bastante coisa pela sua empresa, mas a empresa também precisa fazer, né? Sim. Agora, a empresa poder ter essa visão de estoque, né? Porque daí ela vai poder ver o que está parado, o que está dando lucro, o que é mais apertado, conseguir entender a importância do produto no estoque ou não, para a empresa dela ou não. Isso é muito legal, acho que é muito importante. Acho que poucas empresas fazem isso, né? Sim. A gente ainda percebe um mercado de empresas de contabilidade que fazem o básico do básico, mesmo sendo grandes empresas. Sim. Então, assim, a contabilidade ela tem muito a oferecer, ou deveria ter muito a oferecer para as empresas em relação à consultoria, a suporte e tudo mais,
mas elas ainda se prendem a fazer o básico, né? Que nem no caso dessa empresa de varejo de alimentação, a gente, pelo fato da gente não controlar o estoque, a gente conseguiu detectar, só mediante as compras que eles faziam, né, e o que estava sendo vendido, que tinha um furo lá dentro, né, de estoque, né? Então, não sei se o Jefferson quer complementar alguma coisa, mas a gente conseguiu acompanhar isso e eles viram lá e colocaram câmeras, né, enfim. Porque assim, quando a gente começa a organizar o financeiro, a gente começa a ver pontos que antes a gente não via, né? E isso, quando eu falo a gente, nós e os empreendedores do cliente, né? Porque a gente sempre diz que a gente compartilha uma jornada financeira juntos, né? Então, quando a gente começa a compartilhar essa jornada, a gente começa a ver tudo baseado em dados ali, vendo direitinho, quando começa a organizar tudo, que tem, às vezes, problemas que ele não viu antes, né? Então, um desses problemas é justamente esse que a Gabriela mencionou, que às vezes pode ocorrer roubo ou até fraude em algumas empresas, né? Então, assim, a gente tem casos de clientes que começaram com a gente, começaram a ver que tinha fraude nos processos dentro da modelagem dela, né? Então, é interessante trazer isso à tona, porque às vezes uma empresa ela também quebra por conta de negligenciar fatos que às vezes ele até tem o conhecimento ou tem uma certa suspeita, mas ele não vai a fundo por, às vezes, conveniência. Porque às vezes é muita dor de cabeça, né? Então, assim, no financeiro, quando a gente está muito proativo ali com o nosso produto, não ocorre isso, né? Então, assim, quando a financeira está em campo, isso não acontece, né? Porque a gente sempre diz para o cliente, olha, está acontecendo isso, né? Então, assim, aí fica o salvo-conduto dele. Porque, assim, né, Ricardo, a gente organiza, a gente faz tudo, né? Então, assim, até pegando esse gancho, todas as informações que a gente faz de pagamento, recebimento, faturamento de contas, quem tem parte de emissão de boleto, emissão de notas, tudo isso a gente transforma num compilado para fazer DRE e para fazer relatório de fluxo de caixa. Mas nada disso adianta se o empreendedor não tomar a decisão, né? Porque a gente não toma a decisão pelo cliente, né? É sempre importante a gente frisar isso, que a decisão é sempre dele, né? Então, assim, a gente deixa ele os dados ali para ele decidir, né? Então, às vezes tem cliente que opta por escolher um caminho que a gente acha que não é o correto, mas a gente respeita porque o nosso trabalho vai até esse front, né? Então, quando você pega do ponto de vista da contabilidade, a gente vê que eles fazem muito arroz com feijão, que é importante. A gente sempre brinca até entre o nosso time que se as empresas fizessem melhor o arroz com feijão, ao invés de querer inventar demais, às vezes os resultados de todas as empresas de nível Brasil seriam melhores, né? Mas assim, a gente vê que o arroz de feijão não é tão bem feito como deveria ser também, né? Então, a gente percebe que existe essa deficiência assim, em saber pivotar certo o produto que ela tem, né? A contabilidade é um deles, né? Então, às vezes, a gente tem muito caso de cliente que tem contabilidade digital, por exemplo, né? A gente levanta sempre essa bola, né? Que às vezes a gente acha que, porque é uma startup que faz, poxa, recebeu rodada na Série A, às vezes teve uma rodada ali de investidores bastante agressiva, acha que ele vai resolver um problema na parte mais burocrática, e não é. Às vezes o empreendedor acaba trabalhando para as contabilidades digitais, né? Então fica uma crítica com relação a isso, porque o empreendedor, é claro que ele precisa ele precisa atuar no negócio, ele precisa entender de contabilidade, mas até onde ele precisa entender, né? Então, é esse o questionamento que a gente faz, né, nessa direção, porque senão ele acaba tendo que trabalhar pela contabilidade, né? Então, a gente já pegou um caso, dou um case aqui, por exemplo, a contabilidade não sabia diferenciar o sindicato patronal do empregador ali, né? Então, assim, você cria dúvida, você cria um dueto de insegurança ali para o cliente, né? Então, assim, aí fica um questionamento no ar, né? Quantas empresas hoje, micro e pequenas empresas, não estão enquadradas no sindicato incorreto, né? Sendo oneradas a maior por conta de um equívoco da contabilidade. Porque hoje a gente sabe que hoje na nossa legislação, na CLT, existe o direito adquirido. Então, a partir do momento que o colaborador tem aquele direito, ele não tem como você voltar atrás e tomar a decisão para o passado. É do presente para frente. Então, assim, a gente sempre deixa esse questionamento, né? Quantas empresas não foram mal assessoradas por conta de habilidade técnica realmente na parte de contábil, né? Na parte financeira também existe muito, mas a contabilidade é um pouco também crucial, porque mexe justamente no fluxo de caixa dele no mês a mês, né? Agora, é interessante que uma coisa que a gente tem conversado aqui nos Business Casts é justamente a questão do profissional capacitado. Então, assim, hoje a gente talvez tenha muita oferta de trabalho,
mas pouca capacitação de fato, mesmo para o que é mais básico, assim como para o que a gente precisa de fato, né? Então aqui a gente já falou sobre Google Ads, né, na questão do impulsionamento, da divulgação, e a gente vê que hoje muita gente fala sobre isso, mas pouca gente sabe fazer de fato. E a gente começa a ver que em todas as áreas fala-se muito de vendas, fala-se muito de organização, fala-se muito de gestão, mas as pessoas têm um nível talvez muito raso ou uma grande quantidade, ou talvez seja também a questão do empresário, do empreendedor que vai atrás de preço, não vai atrás de serviço. É complexo isso, né? É muito complexo. É difícil lidar com isso. Mas assim, né, Ricardo, a gente acredita muito que existem clientes e clientes, né? Então, assim, um copo d'água, né? Tem marcas mais né, do mainstream, assim, mais que todo mundo conhece, mas tem São Pellegrino, tem Perrier, então, assim, existe o teu produto para determinado nicho, né? Então, assim, hoje a Finanter ela é desenhada para atender micro e pequenos empreendedores, né? Então, assim, e o nosso produto hoje, ele visa atender o empreendedor que ele precisa de ajuda no financeiro. Então, assim, logo matematicamente ele vai perceber que o nosso produto ele é mais acessível do que você contratar um colaborador CLT ali na empresa dele. Por quê? Esse foi exatamente o motivo do porquê que a gente cresceu em pandemia. Porque o que aconteceu no nosso playbook operacional? A gente começou a perceber que as empresas que faziam reunião com a gente, que agendavam chamadas com a gente, eles tinham essa dor de, poxa, tem um time do financeiro que está muito caro hoje, eu vou ter que demitir pessoas, assim, não tenho como não tomar essa decisão, mas eu preciso de alguém que faça financeiro. Não tenho como abrir mão de ter os números no dia a dia. Então, a gente começou a ter esse movimento, justamente. Então, o empreendedor ele estava buscando continuar com o financeiro de forma eficiente, mas ele migrou para o digital. Poxa, mas eu posso ter esse serviço de uma forma digital. Não presencial no dia a dia, né? Porque a gente entende também que ter essa pessoalidade no presencial é importante, mas até onde precisa ser presencial, né? Então, ele migra ali com a gente no digital. Então, e ele não perde a pessoalidade. Por quê? Todo final de mês, né? A gente faz ali o fechamento e logo no começo do outro mês a gente apresenta os números para ele numa videochamada. Então, assim, ele sempre vai ver quem está ali ditando os números para ele, né? Porque a gente percebe muito isso na contabilidade, por exemplo, né? Te dá uma guia do DAS, te dá o balanço, o balancete, mas às vezes você nem sabe, nunca nem ouviu a voz do contador, né? Não sabe nem o timbre de voz dele, né? Então, assim, na Finanter a gente preza isso desde o primeiro dia que a gente conhece o cliente na chamada. Então, essa pessoalidade, como eu falei no começo, né? Ela faz parte do tripé ali que sustenta a Finanter hoje. Isso é muito interessante porque é uma maneira diferente. As pessoas estão muito habituadas a tratar por WhatsApp ou por e-mail. Sim. E aparecer muito pouco. E esse tipo de atendimento, né, como você falou, a jornada do cliente, onde você se relaciona, isso faz uma grande diferença, né? Falando sobre pandemia, é interessante que vocês montaram um negócio, desenvolveram um negócio, e quem podia imaginar, né, que ali 6 meses depois, 5 meses depois fôssemos passar por uma pandemia. E por mais que você tenha dito que vocês cresceram, eu queria saber como foi essa jornada, porque de repente montaram um negócio e existia uma expectativa. Sim. A pandemia veio. Como foi essa vinda? Porque a gente sabe que a pandemia foi anunciada no mundo, acredito que em novembro. Chegou aqui no Brasil, a gente teve alguns casos, mas né, em janeiro, fevereiro, mas março foi o fechamento de fato, foi o lockdown. E como foi esse processo para vocês? Como que vocês ali, recém-empreendendo, olharam para esse cenário antes de vocês perceberem o crescimento ou a oportunidade? Como que foi esse encontro? Tanto que a nossa primeira funcionária a gente contratou uma semana antes de pandemia, tudo. Cara. Foi insano, né? Então, assim, quando começou da pandemia, a gente olhou um pro outro e falou assim, seja o que Deus quiser, assim, né? A gente estava pouco aflito, acho que todo empreendedor estava aflito nessa situação, porque não sabia como o mercado ia responder. Então, por melhor guiado que você tivesse com qualquer tipo de informação, você não sabia o que ia acontecer. Você não tinha uma previsibilidade. Então, assim, era navegar no escuro mesmo. Né? Então, assim, a gente contratou a primeira colaboradora nossa, era a Natália, né? Então ela entrou com a gente e foi uma semana antes, né? Então, assim, foi insano, cara. Foi um negócio maluco. E só que, assim, a gente fez uma promessa até para ela, né? Quando a gente contratou ela, que assim, se o navio tivesse que afundar da Finanter, ele tinha que afundar todo mundo junto.
Então, assim, se tivesse que acabar a empresa, acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente não ia abandonar o navio, a gente ia até o final, porque a gente confiava muito no produto, na ideia do produto, né? Então a gente optou por, não, vamos fazer um stand-by para ver. Então assim, a gente não parou investimento de marketing, a gente não parou nada nesse sentido, porque a gente percebeu que algumas empresas pararam de investir quando elas mais precisavam investir. Então a gente não fez isso, a gente não tomou decisão, a gente tomou qual decisão? Não, vamos continuar como a gente está, para ver qual que vai ser o reflexo do mercado com o nosso produto, porque até então a gente estava no MVP ainda no negócio. A gente sempre brinca, a gente sempre está, né? Sempre está testando muito, testando canais de aquisição ao cliente, testando maneiras de melhorar o produto. A gente sempre diz que a gente é um modelo de startup mesmo, porque a gente gosta e prega muito essa questão de aprendizado, né? Aprendizado de vivência mesmo, né? Então, quando a gente começou a pandemia, a gente, não, vamos continuar do jeito que está para ver como que vai ser. Então, porque se a gente tivesse tomado a decisão, cara, de parar o investimento em marketing, pensar assim, não, deixa eu parar tudo aqui, a gente ia parar também como diversas outras empresas que eram também pequenas na época pararam. Né? Então, assim, acho que a melhor decisão que a gente teve foi, não, vamos manter o que a gente combinou lá atrás. Agora é interessante isso que você está falando pelo seguinte, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fiz uma consultoria em 2016 para uma empresa e ela estava muito mal, né? Ela já não tinha mais como conseguir recurso. E eu lembro que quando eu fui chamado, a primeira coisa que eu pensei foi como que eu vou receber. E eu lembro que eu fiz um acordo com os proprietários, falei assim, olha, eu não abro mão de duas coisas, que é receber, mesmo que a longo prazo, e investir. Porque é impossível que você saia da situação onde você está sem investir. E isso que você coloca é fantástico. Porque eu acho que empreender sem risco e sem visão, né, a visão de risco, de fato, olha, talvez não seja o momento de tirar dinheiro do bolso, mas eu também não posso sumir do mapa agora. Exatamente. Sim. E aí, interessante que né, você falando isso, eu pensei aqui numa coisa que eu vou provocar vocês aqui com essa pergunta. Você acha que se fosse o modelo tradicional, se vocês tivessem aberto um modelo padrão, teria sido diferente? Porque eu acredito que tanto o investimento, que até eu acho que vocês tinham mais fôlego para investir no modelo de startup, por mais que vocês tenham a estrutura e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a mentalidade, né? No modelo padrão, você já dá uma travada. Você acha que se vocês tivessem partido para um modelo padrão, teria sido diferente a história? Olha, cara, eu sempre digo que depende. Acho que depende muito do mindset, do pensamento dos founders, né? Então, assim, às vezes uma padaria, por exemplo, não foram todas as padarias que fecharam em pandemia, são modelos de negócios tradicionais, né? Eu sempre falo que é o jeito que você lida com o problema, né? Então, tinha empresas que sabiam lidar melhor com uma crise dessa, né? Então, tiveram criatividade, de repente, em criar um produto diferente, souberam entender o momento de pandemia, né? Não foram as pessoas que choraram, foram as pessoas que venderam o lenço. Então, a gente acredita muito no dilema de que depende muito da mentalidade dos fundadores, né? Porque, por exemplo, se a gente for aplicar, por exemplo, growth hacking, aplicar alguns conceitos que muitas startups usam, essa parte de growth, essa parte de marketing, né? Poxa, tem empresa internacional que pensa, poxa, mas será que isso é para mim? Mas serve para qualquer modelo de negócio. Então, assim, a Finanter, eu brinco que a gente é um modelo de negócio novo, né? Mas a gente, por exemplo, não é uma empresa que começou com um cheque de um investidor, sabe, de 500 mil reais. É porque o que a gente vê muito hoje é que tem empreendedores que também querem criar um negócio já pensando no cheque e não pensando no trabalho. Isso também é um problema. Então, assim, quando você cria um negócio, você tem uma forte convicção de, poxa, o que eu analisei está certo. Todo estudo de caso que eu fiz, poxa, tá certo, tá dentro dos parâmetros desejáveis ali para a gente começar a rodar um negócio. Então, você tendo tudo isso ali em mãos, testar ali no ambiente de negócio realmente, né, efetivamente ali no negócio. Então, acho que depende muito, né, voltando na pergunta, depende muito da mentalidade do negócio, dos empreendedores. Então, depende se ele é tradicional, se ele é uma startup, como é que ele vê o negócio dele, né? Ele acha que, por exemplo, será que ele vai ficar... Poxa, será que parar de investir é um bom caminho? Eu sempre sou muito conservador nesse sentido que não. Conservador, mas agressivo, né? Não, você não deve parar de investir ali num canal de aquisição que você tem com o cliente, porque você some. Né? Então, assim, de repente, tem muitas empresas que, vou investir no outdoor, mas, poxa, meu cliente não está sendo indicado por causa da pandemia, ele está em casa.
Então, poxa, onde ele está? Ah, ele está no tablet, ele está, de repente, precisando de alguma coisa. Poxa, deixa eu mirar tudo que eu tenho em outbound, que é para a parte de, né, outdoor, de repente numa mídia que não está sendo vista, porque o cliente dele não está lá, para uma mídia mais engajada no sentido no digital. Porque quando a gente começou a pandemia, não foi uma coisa também imediata do pessoal ficar já em casa, mas foi um caminho progressivo, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa. Então, alguns nichos tiveram um acerto muito bom. Tipo, a construção não parou também. Né? Alguns nichos não pararam de... Por mais que às vezes não podia, né? Cresceram. Apesar que não podia. Isso, apesar que não podia, mas o pessoal, poxa, não, tô entediado com a parede ali, a mesma cor ali. Deixa eu mudar a cor da parede ali. Então teve muito isso, né? Agora, bacana, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque é o seguinte, isso a gente tem discutido muito aqui no Business Cast, com quem tem vindo aqui. A startup, ela traz uma ideia, mas ela vem do modelo tradicional. E se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês me corrijam. Mas a startup, ela vem desse modelo tradicional, ela inova o tradicional, ela facilita. E o tradicional, ele tem muito a aprender com a startup, né? Existe um campo de troca muito interessante. E um dos campos é o que o Jefferson falou aqui, né? Muitas empresas tradicionais pensam assim, isso é para mim? Como, por exemplo, o investimento em funil de vendas, em leads, em marketing de fato, porque talvez acredito que o grande problema das empresas, a startup ela entra e em vez dela colocar todo o dinheiro num produto, ou numa estrutura, ou num grande time, ela investe no marketing. Ela investe no relacionamento dela com o cliente, né? Ela tem isso como primeiro passo e aí ela começa a desenvolver e crescer. E a gente vê hoje startups que são enormes, multimilionárias, bilionárias e que mantêm o mesmo modelo de startup já num padrão tradicional. Mas a startup talvez não seja um modelo de negócio, seja um modelo de mentalidade. Né? Como você falou das empresas, isso foi uma coisa que a gente já discutiu aqui também. Durante a pandemia, quem não estava com uma mentalidade, pelo menos no meio dos dois negócios, entendendo as inovações, entendendo as possibilidades, entendendo o poder e o suporte que a tecnologia dá hoje, essas empresas travaram e não conseguiram pivotar e voltar. Elas só pivotaram e acabaram. Então, esse contato, esse acompanhamento e acabar com o preconceito, né? Talvez exista muito preconceito em relação às startups. Seja importante para que você consiga inovar o teu negócio padrão. Sim, talvez não sei se a palavra é preconceito, talvez falta difundar melhor essa informação para quem está no modelo tradicional de negócio, né? Então eu brinco, por exemplo, assim, uma padaria. Poxa, como que uma padaria pode disruptar? Por exemplo, assim, às vezes está numa cidade que atendimento de padaria ele é lento. Então se você tem esse dado, levando esse dado, ele é fiel, poxa, não, sei lá, de 30 padarias que essa cidade tem, 29 são muito lentas no atendimento. Então, é aquilo que eu comentei para você no começo, cara. É o arroz com feijão. Então, assim, você ter um time, aí entra a palavra pessoas, né? Que pra gente, assim, pessoas, né? Always first, né? Então, assim, se você tem um time que está engajado em resolver a dor do cliente de uma forma efetiva e eficiente, um café da manhã, um café, um misto quente, um pão na chapa, ele vem em 5 minutos. Agora, num lugar que está numa zona de conforto, pode entregar em meia hora, em 20 minutos. Então, assim, o problema é que você consegue resolver rápido. Algumas empresas que estão no modelo tradicional, elas não se importam com isso, porque o cliente sempre está indo lá. Então, às vezes, o cliente ele é maltratado. Eu dou o exemplo do Nubank, por exemplo. Né? O Nubank, quando ele começou, da Cristina Junqueira, né? Eu sempre tenho uma grande admiração por ela, pelo Vélez, né? Que eles começaram um projeto que eles miraram o quê? Poxa, o nosso cliente ele não quer ficar na porta giratória. O cartão de crédito tem sempre uma anuidade, tem sempre um valor muito alto. Assim, quando eles começaram o negócio, eles pensaram muito nesse tipo de dor do cliente, né? Não existia um cartão sem anuidade. Então, assim, eu acho que o Nubank ele é uma referência nesse sentido, porque eles abriram uma avenida de oportunidade para outros players também. Porque veio o C6 Bank, veio até o BTG, por exemplo, ele sempre foi um banco tradicional mais para investimento, ele começou a ter uma conta voltada para um público mais jovem, para uma geração de millennials, né, geração Z, miram esse investimento para streamer hoje. Então, assim, o negócio ele pivota muito rápido, né? Hoje em dia, o longo prazo é 3 anos, 4 anos, porque no modelo de negócio antigo, um longo prazo que as pessoas achavam era, às vezes, 10 anos, 15 anos. E hoje em dia, 15 anos muda tudo. 15 anos o seu negócio nem está lá mais de pé no mesmo playbook operacional que você está
querendo seguir, né? Então, assim, muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, empresas determinam se as pessoas elas vão ficar também ou não no negócio. Então, assim, a gente tem esse muito... a gente centraliza muito as pessoas no nosso processo, né? Quando eu falo pessoas, é cliente, né? Então, os clientes, eles centralizam o nosso processo, que a gente é muito focado na experiência dos clientes, mas de nada adianta se a gente centralizar o cliente e os nossos colaboradores estão infelizes. Então, a gente acredita que tem que existir esse dueto entre os dois, né? O cliente ele tem que estar feliz, mas tem que estar sendo atendido por um cara que também está feliz. Porque não adianta nada você falar que foca no cliente, que assim, o problema de startup, o Ricardo até está um pouco em evidência isso, é que assim, eu sempre brinco com o nosso time isso, né? Às vezes você está numa empresa, numa startup, e tem um monte de frase na parede lá, um monte de jogo, de... Mesa de sinuca, mesa de sinuca, exatamente, escorregador. E a grande provocação que eu faço para muitas empresas que seguem ou tem esse modelo como inspiração de negócio, qual que eu tenho que os colaboradores usam lá? Não digo que a empresa ela tem que ser um parque de diversões, mas será que eles usufruem tudo aquilo lá? Né? Então, assim, por exemplo, a Finanter hoje, por mais que ela tenha uma mentalidade muito startup, a gente acredita muito no regime presencial de empresas. Assim, alguns talvez discordem comigo com relação a isso, mas a gente entende que o presencial é importante justamente para fortificar relacionamento. Né? Hoje os nossos colaboradores eles falam, não, poxa, eu prefiro ficar presencial. A gente teve pessoas que trabalharam no híbrido, por exemplo, presencial e remoto, mas, cara, todas as pessoas do remoto não estão hoje lá na Finanter para contar essa história. Né? Então, assim, eu também trago isso em tona porque qual que é a diferença do regime presencial, do híbrido e do 100% remoto? Depende muito do negócio da empresa, depende muito do que a empresa dispõe ali de pilar dela institucional para o negócio funcionar bem. Então, assim, remoto funciona para algumas, presencial para outras, híbrido para outras, assim, não existe o certo e o errado para isso. Existe o que funciona para o business do cara. Né? E é disso que a gente tem que fugir, né? De padronizar, a gente precisa entender a individualidade de cada um. Exatamente, porque assim, cara, o que eu vejo é que assim, os empreendedores, não, aquele cara tá falando que, poxa, tem que ser 100% remoto. Não, minha empresa vai ser 100% remoto. Mas com base no quê? Você tá falando só numa opinião do cara, daquele cara ali, ou no teu negócio mesmo, do teu negócio? Que, por exemplo, a gente tem trabalho financeiro. A gente tem, por exemplo, token de celular. Poxa, ficar passando token de um celular para de repente, no WhatsApp ou no Teams, que a gente usa todo o suíte da Microsoft, pra gente não tem muito sentido. Não só por esse processo, mas, poxa, como é que você vai criar uma cultura, sem sendo corredor da empresa, mas por uma live de Zoom, por um meeting de Zoom? Acho que, para mim, não tem lógica isso no nosso modelo de negócio. Porque a gente acredita muito num time que, cara, tá ali para fazer o negócio consciente. A gente acredita muito em alta performance. Então, assim, por exemplo, a gente vai mudar de sede agora. A gente vai para uma sede maior. Cara, foi todo mundo lá da Finanter querer ver a sede nova. Se fosse no remoto, ninguém nem ia saber. Não teria nem sede, na verdade, né? Então, assim, a gente acredita muito na experiência próxima ali com as pessoas, né? Porque é isso que a gente passa para o nosso cliente. Essa pessoalidade. Como é que eu passo a pessoalidade se eu tenho todo time remoto lá, ninguém fala com ninguém, é tudo muito frio, né? Então, assim, a gente transforma muito essa experiência em algo bom pra gente. E com certeza é importante entender a individualidade da empresa, as possibilidades e principalmente o modelo que funciona. Mas querendo ou não, pro contratante, pro cliente, ter uma estrutura, né? Você ter uma estrutura presencial, você ter eu ter um local para visitar, para saber que você está ali, tudo isso causa uma segurança muito maior para se vender. E essa segurança também vem muito pela maturidade do negócio, que é importante. Agora, dentro de tudo isso, então, pós-pandemia, pivotaram o modelo tradicional, conseguiram construir uma startup em cima, conseguiram colocar uma nova visão financeira. Não é só a questão de pagar, de receber ou de gerir ali as contas, mas muito mais do que isso. Um olhar muito mais completo para dentro da empresa, com dados para que a empresa possa olhar para ela mesma e entender todos os campos agora de uma nova maneira. E o futuro? Qual é o futuro da Finanter? Qual é o futuro que a Finanter vê para as empresas? Tanto para clientes como para o modelo tradicional? Vai mudar? Está mudando? Eu acredito que no nosso modelo hoje existe uma avenida imensa de crescimento, muito, muito grande mesmo. Tanto é que todo mês a gente cresce, né? Às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas sempre acaba crescendo bastante porque falta empreendedores no Brasil. Sempre falo isso, né? Falta gente que
coloca a ideia ali para arriscar realmente o negócio, né? Então, falta empreendedor, né? Falta aí a gente ter essa mentalidade empreendedora, né? Acho que a pandemia também trouxe isso, né? Teve muita gente que ficou desempregada, não conseguia um trabalho. Poxa, qual que é a minha opção? Vou empreender. Vou começar a empreender, vou começar a gerar renda aqui, né, como um microempreendedor individual, né? Então, a gente atende até MEI também, no nosso playbook hoje operacional a gente atende MEI. Então, a gente vê que há uma avenida muito grande de crescimento, né? Mas eu sempre falo, né? Depende de como você está fazendo isso também. Porque aí entra um pouco com o que eu te falei lá atrás, por exemplo, de um exemplo de contabilidade digital, né? Você não pode fazer o cliente trabalhar para você. Você tem que trabalhar porque de uma forma genuína, que ele tenha o menos esforço possível. Nosso playbook, ele tem um esforço, por exemplo, o cliente que autoriza os pagamentos, né? A Finantra não tem o poder de autorizar pagamento, é o cliente que autoriza. Então, a gente entende que alguns pontos do processo ele tem que estar presente, até para ele entender como que está o negócio dele. Porque ele terceirizar 100% tudo, eu acho que ele negligencia uma parte fundamental do negócio, que é justamente entender o financeiro. Que acho que para nós o financeiro se você não tem dinheiro, nada flui bem, né? Por mais que você seja criativo, ter uma ótima ideia, 10 centavos a bacia a ideia, né? Você tem que executar a ideia. Né? E esse trabalho em conjunto, com certeza, traz muito mais resultado, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Gabriela. E isso é o que muita gente quer saber, tenha certeza. Como é empreender em casal? Como é fazer o negócio junto? Olha, levanta junto, vai pro trabalho junto, volta para É. casa junto. Olha, Complexo. é complicado, né? Você arrisca mais. É, Você arrisca muito mais. eu acho que a gente arrisca tudo, na verdade, né? Porque a gente arrisca o nosso trabalho, né? O lado profissional, o nosso lado pessoal, né? Então, a família em si. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é muito gratificante, né? Eu e o Jefferson, a gente é muito oposto, né? Eu sou muito a parte operacional, ele é mais a parte pensante. Então, ele sempre fala, ele sempre brinca, né? Que ele faz tudo menos o financeiro lá, né? Tudo menos financeiro. Assim, já fiz, quando começou, né, eu comecei a conciliar bastante coisa, mas é tudo menos financeiro. E eu acho que essa parte da gente ser marido e mulher foi muito importante pra gente desde o início, né? Desde o início, veio pandemia, a gente tem um filho, né, de 5 anos. Então, a gente sempre teve aquele... Você vai ficar com ele agora, eu vou para casa, eu vou pro escritório, eu vou fazer as coisas lá. Agora eu tenho uma reunião, então você fica, né? Então, a gente sempre teve essa união, né? Minha e dele, nesses pontos. E cada um sabendo o que cada um faz e como cada um é importante dentro da empresa. Né? Então, mas é emocionante, né, Jefferson? Até puxando o gancho da Gabriela, assim, para mim, pro Jefferson, né, pro Jefferson cofundador, mas pro Jefferson pai, para mim foi, acho que a pandemia ela me reinventou como pessoa. Por quê? Justamente pelo que a Gabriela falou agora, né? Ela é a pessoa do operacional e eu sou o pensante. Então, assim, o pensante foi um pouco jogado de lado por necessidade. Então, eu fiquei muito mais em casa com meu filho, né, com o nosso filho, do que ela. Então, assim, época de pandemia, fechou tudo, quem ficava com o Thales, a maioria do tempo era eu. Então, eu fiquei com ele praticamente 24 horas por dia, atendendo o cliente também. Então, eu senti muito na pele a mãe empreendedora, né, porque normalmente recai muito mais com a mãe do que com o pai eu não diria problema, mas essa circunstância da vida, né? Ela respinga muito mais na mãe do que no pai. Esse papel, né? Isso, papel, exatamente. Então, assim, eu vivi muito algo que me transformou de um jeito que, cara, eu nunca teria... Acho que a pandemia nisso, ela me foi feliz nessa direção, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais introvertida. Pior que não pareça, eu sempre fui um cara muito mais introvertido. Então... ter um relacionamento muito mais próximo com meu filho me ajudou em muitas frentes que antes eu não era, né? Por exemplo, eu era uma pessoa mais... tinha um nível de frieza um pouco maior. Então, isso me ajudou, ter um relacionamento com ele me ajudou a entender melhor as minhas dores também como pessoa. Porque eu acho que se você é uma pessoa que se atreve a ser humilde, sempre humilde, de entender, poxa, não, eu tenho essa deficiência aqui, e, poxa, por mais que às vezes eu morra com isso, mas eu preciso melhorar sempre 1% ao dia, né? Então, isso me ajudou muito a me tornar uma pessoa melhor, não só para o meu filho, mas para tudo no geral, né? Então, a pandemia me reinventou como pessoa.
Pô, que show, que bacana. E tem aquela parte também, tipo, quando um não tá legal, o outro vai lá, não, vai dar certo, vamos lá, não desiste, né? Aí um tenta sempre apoiar o outro, né? Eu acho que a gente amadureceu muito, Amadureceu bastante. Que bacana. E o legal disso, acho que o que a gente pode tirar de mais importante disso é que a mudança no mundo dos negócios hoje acontece com uma grande presença feminina, com uma grande presença feminina empreendedora de extremo potencial. Isso hoje é indiscutível. Nós temos aí mulheres com 30, 35 anos à frente de diretorias de empresa. Então, assim, é incrível o potencial feminino nos negócios. Mas um dado que a gente tem começado a perceber aqui no empreendedorismo feminino, de verdade, é a mudança do masculino nesse papel. Por quê? O empreendedorismo feminino ele tem sido muito possível a partir do momento que o homem assume um papel dentro de casa mais presente, maior. Concordo muito com isso. E o mais interessante, né? Eu acho que assim como você, eu tenho o meu papel dentro de casa e a gente vai ter que concordar numa coisa. Não é fácil o papel de ser dono de casa. Não, sabe? não é. De ficar com os filhos, de cuidar da casa. É muito subestimado. Na minha visão, eu sempre deixo muito claro nas minhas falas que não é... Eu não falo por todos, falo pelo meu CPF, né? Então, assim, é evidente que é muito, muito complexo essa nova relação dos homens como meio que dono de casa, né? Então, assim, tem gente que nunca, às vezes, ajudou muito a mulher em casa, né? Então, assim, e eu falo isso de uma maneira em nível Brasil, assim, né? Não falo muito... não subo muito a discussão de prateleira de gente que tem um poder aquisitivo maior ou nessa direção. Mas eu vejo que os homens, pelo menos que fizeram o que eu fiz, por exemplo, Ricardo, acho que eles pensam... acho que eles viraram a chave para muita coisa na vida deles. Então, sou mais presentes ali com os filhos. Eu acho que eles têm uma tendência maior de altruísmo em ajudar dentro de casa. Então, por exemplo, o cara que lava a louça, o cara que faz o almoço. Né? Então, assim, isso... Aí existia, mas eu acho que não era tanto quanto é hoje. Assim, não tenho dado, assim, exatamente para dizer isso, mas eu acho que isso aumentou muito. Aumentou bem significativamente. Agora, Gabriela, é o seguinte, eu tô aqui ouvindo ele falar e tô rindo que eu tô lembrando que já teve vezes de eu ficar em casa, né, e de eu escrever pra minha esposa, falar assim, amor, pelo amor de Deus, você já tá chegando. Ele já pediu socorro também? Não, ele nunca pediu socorro, nunca, sabe? Não, eu sou... eu já pedi. Já teve vezes de olhar e falar assim, cara, é difícil. É difícil. Não, é complexo, Ricardo. Assim, eu sempre fui uma pessoa que, assim, cara, quando eu comecei em pandemia, contando um pouco da minha história, né? Eu sempre vi a Gabriela como... Ela é pra mim, engrenagem mestre ali da Finanter, né? Então, não sou eu que faço a engrenagem girar. Eu coloco mais... eu coloco mais peças na engrenagem. Mas quem de fato faz a engrenagem girar é ela, né? Então, assim... um casamento, um negócio, só dá certo se os sócios se complementam, né? Eu sempre gosto de trazer essa tona porque às vezes, eu tenho uma sociedade com duas pessoas, mesma formação, mesmas coisas, mas o que de fato agrega duas pessoas que têm a mesma formação, às vezes só técnica, né? Então, assim, eu brinco isso para um caso de marido e mulher, e até vou mais a fundo, porque... tem que ter essa complementaridade de ideias no negócio, né? Porque se todo mundo pensar igual... a gente pode, de repente, ruir um negócio, né? Ruir toda uma história, né? Então, assim, quando a gente começou a pandemia e tudo mais, eu coloquei, assim, em xeque que, cara, não vou ficar pedindo... poxa, como é que faz isso? Eu sou uma pessoa, assim, muito autodidata para muita coisa, né? Então, por exemplo, inglês eu aprendi sozinho. Cozinhar alguma coisa, poxa, eu vou lá no Google. Porque acho que hoje Google e YouTube, cara, são... um ferramental tão importante na vida das pessoas que você não pode querer ir na pessoa que só porque ela já sabe fazer alguma coisa. Acho que você tem que correr atrás, né? Então, assim, eu sempre achei que, poxa, quanto mais eu correr atrás, acho que melhor eu vou aprender sozinho. Né? Então, assim, acho que poucas vezes, né? Eu chamei pra alguma coisa, assim, né? Então, eu sempre me ferrei meio que sozinho, às vezes, assim. E eu me cobrava muito, né? Porque eu, pelo papel de mãe, queria estar perto, né? Do meu filho, né? Querendo fazer coisas que ele estava participando, né? Então, às vezes eu chegava em casa, o Thales já estava dormindo, né? Então, chegava
tarde da noite, estava numa reunião, né? Então, hoje, no começo, foi bem mais difícil. Hoje tá, tipo, eu tô conseguindo ficar mais participativa, né? A parte operacional, a gente tá com um time muito legal que, né, consegue resolver algumas coisas que antes a gente não tinha braço, né? Então, eu tinha que executar, tinha que fazer tudo, fazer a reunião com o cliente, então... mas hoje tá mais fácil. Eu me cobrava muito, né? Tu chegar em casa, não ver o meu filho o dia inteiro, chegar em casa ele dormindo. Então, mas assim, o Jefferson nunca pediu muito socorro, não. Ele sempre se virou muito bem. Legal, bacana. E é interessante que uma coisa hoje é fato que você falou, né? Hoje já não dá mais para ficar perguntando. Eu acho que a gente tem muita ferramenta na mão. Muito. É uma facilidade muito grande, né, pra geração nova, né? É. Eu sou da geração Barça. Então eu também. Você tem 10 anos a menos do que eu, mas você vê, né? Você já tem essa mentalidade que muita gente ainda não tem, mas que é da nova geração, né? A nova geração, ela te traz a informação, ela não te pede. Isso é muito interessante. Tá tudo na mão e a gente, de fato, É muito tem mais que... simples, né? Hoje, poxa, como que eu faço um arroz? Pô, YouTube. Como fazer arroz? Como, sei lá... Aprendeu até a cozinhar, viu? Só arrumei até um cozinheiro aí. Assim, acho que qualquer coisa você consegue achar hoje na internet, assim, de maneira... Eu sempre falo, né, que... Até brinco com o nosso time com relação a isso, né? Pergunte que não está no Google. Pergunte que não está no Google. Você não encontrou, exatamente. não entendeu. Exatamente, porque acho que se não está no Google, é muito específico mesmo a dúvida que você tem, né? Com Agora, se está lá, por exemplo, a gente sempre provoca eles com relação a isso, né? Porque a gente trabalha com muitos sistemas diferentes, né? Então, poxa, como é que faz isso naquele sistema? Cara, tem ali o Google, ali tem o suporte deles lá, tem a pessoa ali para te tirar dúvidas, você tem praticamente um sommelier ali do suporte, né? De gestão financeira. Então, tudo tem um dinheiro assim, até onde você vai, pelo que você precisa fazer. Né? Então, assim, a gente acredita muito nessa autonomia dos times que a gente constrói. Então, assim, hoje a gente está com um time aí de 9 pessoas, então, assim, a gente constrói esse time baseado no quê? No alicerce de autonomia. Então, né, por exemplo, até antes da gente começar, a gente está com um rapaz novo que começou lá e a Gabriela mostrou o e-mail dele, assim, poxa, ele escreveu super bem o e-mail e a gente não tem um playbook, assim, como escrever um e-mail. Por mais que seja correto você documentar tudo, né? A gente está no momento hoje até de Finanter que a gente está documentando tudo mesmo que a gente tem que fazer para justamente repassar empresas, para novas pessoas que entram. Mas a gente tem coisa ainda que a gente não está documentada, a gente tem defeitos, digamos assim, ainda que a gente está em constante aprendizado, né? Mas tem coisas que a gente dá autonomia para o colaborador nosso. Então a gente entende que essa autonomia é fundamental para fazer ele chegar onde ele precisa chegar. Legal. E uma coisa que é fato, né? O Google nos ensina, bastante. Só que daí o YouTube veio e ele facilita, porque uma coisa é você ler, a outra é você ver a pessoa fazendo. Exatamente. Então, desculpa, a gente não tem mais, né? Não tem mais, E o papo foi fantástico. Adorei falar com vocês. Achei incrível a história da Finanter, muito bacana. E para quem tiver interesse de encontrar a Finanter, de conversar com vocês, de fazer aí um orçamento, entender como vocês podem ajudá-lo, aonde eles encontram vocês? Eles encontram a gente no nosso site, né, no finanter.com.br, né? Tem o nosso telefone também, que é o 19 3115 0212, né? Então pode, poxa, não quero marcar uma chamada, pode ligar ali pra gente, que né, eu a Gabi, o Felipe aí que estiver vendo, o Pedro, eles vão atender, então assim, vão entender ali qual que é a dor que ele tem hoje, para justamente ajudar ele a entender melhor o que a gente pode fazer por ele, até onde a gente pode ir, né? Porque a gente tem, às vezes assim, cara, a gente recebe preços que a gente às vezes não consegue atender mesmo. Às vezes é uma empresa muito grande, teve já proposta de empresas muito grandes que a gente podia atender, mas aí não tem tanta sinergia. É muito mais fácil ele ter realmente um time ali interno para ele, que são muitos braços ali, né? Então a gente sempre deixa claro que o nosso público é o MP mesmo, né? O micro e pequeno empresário ali, né? Que precisa realmente de ajuda nesse financeiro aí, né? Então nosso foco realmente hoje é eles. Legal. Obrigado por vocês terem topado esse papo, por terem vindo. A gente agradece a oportunidade. A gente agradece. Foi muito bacana. E é isso aí. Até o próximo, porque aqui o papo é com gente que empreende. Valeu! Muito bacana, hein? Show, cara. Fluiu.